Pessoal, tudo bem? Eu sou a Sil e esse é o canal Litera. E hoje eu vou falar sobre Macabeia. Macabeia. Desculpe falar assim, mas o livro é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas eu sempre acabo falando Macabeia porque ele é uma narrativa tão profunda sobre essa moça. Então, pessoal, ler Clarice Lispector eu não considero uma tarefa muito fácil. Antes de eu começar a ler as obras dela, eu primeiramente li a biografia, porque as obras dela são muito semelhantes às coisas da vida dela, coisas que aconteceram no seu dia a dia. Eu, particularmente, se alguém já leu Clarice ou tem interesse ou não leu, principalmente aqueles que ainda não começaram a ler, que não conhecem as obras dela, se tiver um tempinho, leiam primeiro a biografia, que é muito interessante, para depois partir para conhecer as obras da escritora. Ela contou em uma entrevista que uma vez um professor de língua portuguesa procurou ela para falar em relação a uma obra dela. A Paixão Segundo GH, ele falou que ele tinha lido mais de 4 vezes e ainda não tinha entendido nada do que aquele livro dizia. E, no entanto, uma universitária falou que aquele livro dela era um livro de cabeceira. Ela é uma escritora muito criativa. A gente pode ver isso, perceber essa criatividade dela claro, em todas as obras, mas em Laços de Família. Ela é aquele tipo de escritora que se você der um alfinete para ela consegue fazer uma história grandiosa sobre isso. Vamos à Hora da Estrela. A Hora da Estrela é o último livro de Clarice, é o último livro que ela publicou. Esse livro, claro que a narrativa é a terceira pessoa, por quê? Porque Clarice, ela cria um narrador para essa história. Ela quer passar o que ela viu através da mente de um homem. Então ela cria o Rodrigo SM para narrar essa história da Macabeia. Nessa mesma entrevista que Clarice falou em relação ao livro da Paixão Segundo GH, que aquele professor ele não conseguia entender, ela fala em relação à Macabeia. Um certo dia, ela foi ao bairro São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é um bairro típico nordestino, e lá ela viu várias figuras das pessoas do Nordeste, pessoas que migraram do Nordeste do Brasil para cidades com mais riqueza, para conseguir alguma coisa a mais. Então, da mesma forma que ela vê, que ela precisa escrever sobre o que ela viu, ela transfere isso pro narrador, pro Rodrigo SM. Porque o Rodrigo SM, após ele ver a figura de Macabeia na rua, ele não sossega enquanto ele não consegue escrever sobre ela. Inclusive, ele diz que ele fica até nervoso, que ele não escreveu uma palavra sobre ela. Quem é Macabeia? Macabeia é uma moça de 19 anos. Ela veio do sertão das Alagoas para tentar a vida na cidade grande, no Rio de Janeiro. Macabeia, ela é órfã. Ela é órfã de pai e mãe. Ela foi criada pela tia, mas essa tia não ensinou nada para ela. A questão da narrativa, como eu falei, ele fala da pobreza macabeia e ora contrasta com ele mesmo, porque para escrever essa obra parece que ele sente uma necessidade de falar sobre isso, como se ele tivesse um vazio dentro dele que ele precisasse preencher, porque ele se cobra demais para falar sobre essa moça. Como ele se cobra, tem um trecho que eu vou ler um pedaço para vocês, um trecho do livro, que demonstra essa cobrança que ele tem de si mesmo. O que ele diz: escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ver, e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Então ele tem essa necessidade de escrever. A Macabeia veio a calhar, então ele expõe isso nessa moça. E tem mais um trecho também que eu quero ler para vocês. E em um outro momento ele fala, como eu falei, da relação do pobreza financeira, dinheiro, e a relação da pobreza de espírito. Então, em uma outra parte do livro, ele também faz essa observação. E não esqueçam que o Rodrigo SM, ele foi criado por Clarice. Quando eu falei, leiam a biografia para vocês entenderem a obra dela, porque esse SM, o Rodrigo SM, é a Clarice. E olha o que ele escreve aqui.
que cada um a reconheça em si mesmo, cada um reconheça a Macabeia em si mesmo. Porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. O delicado essencial. Então ele descreve Macabeia que não faltava só o essencial para ela, né? No caso dela não faltava só o essencial. Infelizmente, o que ele descreve sobre ela faltava tudo. Em Macabeia realmente faltava tudo. A Macabeia vem de Alagoas para o Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa, mas também o desempenho dela não é como o das outras. Como se dizia, quando a pessoa não sabia, não tinha esse dom para bater a datilografar, bater a máquina, ela catava milho. Então ela veio, conseguiu um emprego, o chefe dela quis mandá-la embora, vou demitir ela porque ela cata milho lá na máquina. E ela apelava e ele dava mais uma chance para ela. Ela divide um apartamento, um quarto, com mais 4 meninas, as 4 Maria. Na região portuária do Rio de Janeiro, é a Maria Aparecida, a Maria da Penha e a Maria. Então, cada Maria tem a sua particularidade. Mas elas não são amigas de Macabeia. Macabeia, ela não tem ninguém. Macabeia, ela é sozinha. Macabeia não tem nenhuma vaidade. Ela não se cuida. Na verdade, ela nem sabe, do meu ponto de vista, o que é a vida. Ela não cuida da sua higiene. Ela se alimenta mal, come só cachorro quente. Ela é viciada em Coca-Cola. E quando ela come, ela sempre passa mal. Então, toda vez que ela come, ela sente vontade de botar tudo para fora. Mas ela acha que fazendo aquilo já não tem dinheiro para se alimentar direito. O trabalho dela, ela ganha muito pouco. Pagar as despesas da casa onde ela mora. Então, ela acha que comer o pouco que ela come e ainda acabar botando para fora que ela comeu é um desperdício muito grande. Macabeia, ela aceita tudo que as pessoas falam para ela. Se ela fala que ela é feia, não, tudo bem, eu sou feia mesmo. Você não serve para nada? Ah, não, realmente não sirvo para nada. As pessoas fazem as coisas para ela, as pessoas que teriam que se desculpar, quem acaba se desculpando é a própria Macabeia. Então ela não consegue se impor, ela não consegue se pôr no mundo no que ela está vivendo. Então ela encontra olímpico, Macabeia encontra olímpico. Não sei como conseguem namorar, na verdade é uma relação muito estranha. Ele também é nordestino, então ela encontra ele na rua, os dois se olham e tal, e ele resolve que vai namorar com Macabeia. Mas assim, eu acho que nessa parte do livro, assim, acho interessante essa parte, porque Macabeia, ela tem um rádio no quarto dela. E nesse rádio ela gosta de ouvir os anúncios. Nesse rádio sempre alguém está falando uma informação, contando alguma coisa, e ela capta isso. Ela ainda não percebeu, mas ela capta isso. E assim que ela começa a namorar com o Olímpico, eles ficam juntos, muitas vezes não tem assunto, não tem o que falar, ficam um olhando para a cara do outro. O Olímpico maltrata ela e ela baixa a cabeça, ela sempre aceita. E uma certa vez ele fala, você não tem nada de interessante para falar, não tem nada de interessante para conversar. E ela começa a questionar, a perguntar algumas coisas que ela ouviu na rádio, que são coisas interessantes até. Então ela começa a questionar. Só que o Olímpico, ele se faz do super-homem, ele se faz do super-inteligente. E para Macabeia porque para Macabeia todo mundo é superior a ela. Então quando ela começa a questionar, perguntar para ele essas certas curiosidades, primeira coisa que ele fala, não quero falar sobre isso. Não tô com vontade de falar sobre isso. Mas na verdade, ele não quer falar porque ele não sabe, ele não tem conhecimento. E para Macabeia, ela acha que ele tem super conhecimento, que não quer explicar para ela, talvez, certo assunto, determinado assunto, porque acha que ela não vai entender. Então é isso que ela tem dentro dela, que ela não entende nada, que ela não sabe nada e que as pessoas são superiores a ela. Tem um capítulo que até dá raiva desse capítulo. O Olímpico, eles não têm assuntos, então lá, aquele mesmo a situação de sempre, sem assunto.
E ele fala que ele é forte, o Olímpico. Fala pra Macabeia que ele é forte, que ele quer demonstrar daí a força dele pra Macabeia. E fala, eu consigo pegar você e levantar acima da minha cabeça. E o que ele pega? Ele pega e faz isso. Macabeia, primeiramente, não faz isso, né? Fica um pouco receosa. Ela mostra que ele tem um receio ali. Não, mas eu vou fazer, tá? Ele vai lá e pega a Macabeia e ergue ela assim no alto, né? Em cima da cabeça dele. Macabeia até fica feliz, nossa, no alto e tal. Mas ele não aguenta. Tem um determinado momento que ele não aguenta e ele acaba derrubando Macabeia. Vou te mostrar que é o Olímpico, Macabeia! Macabeia cai no chão, numa poça da lama de água, e bate o rosto, bate o nariz. E fica sangrando, fica machucado, fica horrível. E o que acontece? Ela pede desculpa. Ela que pede desculpa ao Olímpico pelo que aconteceu. Então ela realmente não tem noção das coisas. E o Olímpico, cansado daquela situação com Macabeia, certo dia ele vê Glória. Glória é uma das meninas que trabalham com a Macabeia, na repartição lá onde ela trabalha. E ele vê que Glória, ela é uma mulher assim, já mais forte, mais carnuda, com mais atributos do que Macabeia. Ela tem uma família, tem pai, tem mãe, tem uma casa, comida. Então, para ele que veio do sertão também, ele acha que isso é uma segurança para ele, né? Uma riqueza. Então, ele acaba se envolvendo com Glória. E uma das vezes que a Macabeia... Acho que uma das vezes que Macabeia, assim, a cabeça dela ilumina entre aspas, de certo momento. Porque ela vê como Glória é com o Olímpico, o tratamento, a forma de se despedir, e Glória manda beijo pra ele pega o beijo e devolve pra ela. Então esse relacionamento realmente, um relacionamento normal, digamos, de um casal, ela chega que ela vai pro banheiro da repartição, pega um batom vermelho e passa assim na boca. Só que ela nunca passou uma maquiagem, nunca passou nada. A única coisa que ela viu uma vez foi uma propaganda de um creme pro rosto. E ela falou que era tão bonito aquele creme que ela tinha até vontade de comer o creme, tão bonito que era. Ela pega um batom super vermelho e passa assim, de qualquer jeito, borra tudo no rosto dela. E quando ela sai do banheiro, vai trabalhar no meio da repartição, ela vira motivo de zombaria. Então as pessoas começam a rir da cara dela. Macabeia tinha algumas alegrias. No entanto, a rádio que ela ouvia era uma alegria para ela. Ela gostava de ouvir os anúncios. Só que ela não percebe essas coisas, ela não percebe nada da vida. Ela, como se passa entre anos 60 e anos 70, essa história, então ela vê assim, a imagem de Greta Garbo, a imagem de Marilyn Monroe. Ela tem desejo de ser uma Marilyn. Então ela não é uma morta-viva de fato. Não é muito bom usar essa expressão. Mas ela não se permitia nada. Ela não se permitia ser triste, ela não se permitia ser feliz, ela não se permitia ter vaidade, ela não se permitia nada. Teve uma certa ocasião que ela não percebe que as amigas as companheiras de quarto vão trabalhar e ela resolve ficar em casa. E aquele dia ela coloca uma música, liga a rádio, ela dança, ela pula, ela ri, ela faz o que ela quer, porque tá só ela ali. O pessoal caminhando pro final do livro, com o relacionamento de Glória e Olímpico começa a se firmar. O Olímpico vai trabalhar com o pai de Glória, que tem um açougue. Macabeia vê que com o Olímpico não tem mais o que fazer, mas Glória continua querendo ser sua amiga, conversa com ela, troca algumas ideias com ela e conta para Macabeia que ela foi numa cartomante. Então Glória conta a Macabeia sobre isso e que ouviu coisas maravilhosas da cartomante. Fala para Macabeia ir também, e Macabeia não tem condições de ir, não tem dinheiro para pagar uma coisa dessa.
E Glória, não, eu te empresto, não se preocupe, não tem problema, você pode pagar quando você puder, não se preocupe com isso. Macabeia pensa, repensa o que a Glória falou e acaba aceitando essa proposta de Glória. Então ela segue rumo a esse lugar, esse local que tem a tal cartomante, chega lá, senta, porque a cartomante está ocupada atendendo uma pessoa, e ela fica lá esperando ser atendida, e a pessoa sai aos prantos. A pessoa que estava lá antes dela sai aos prantos, chorando, triste, e Macabeia fica meio ressabida ali, vendo aquela situação da mulher saindo. Ela já tem uma vida que tá horrível. Perdeu o namorado, perdeu o emprego, e vai chegar lá, a moça que saiu chorando. E agora ela vai entrar para ver se tem alguma coisa, alguma alegria na vida dela, como Glória falou, que Glória só ouviu coisas boas. Então ela fica meio ressabiada com aquela situação. E quando ela entra para conversar com a tal cartomante começa a contar toda a vida dela, começa a falar tudo que aconteceu na vida dela, todos os momentos. E Macabeia, como ela é uma pessoa que não tem voz, não tem palavra, ela fica ouvindo até que a cartomante resolve fazer o que tem que ser feito. Fato histórico. Como eu falei para vocês, depois de toda a obra, eu vou falar sobre um fato histórico que aconteceu no ano em que a obra foi publicada. Essa obra foi publicada em 1977, um dos últimos livros que Clarice publicou em vida. E em 1977 houve um grande acontecimento, precisamente em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi o terceiro encontro dos estudantes da UNI. A UNI foi diluída, foi encerrada devido à questão militar. Era uma época ainda que era um regime militar no Brasil. Em 1977 eles tentaram reaver isso. As coisas estavam mudando, então eles tentaram reaver isso. A UNE é a União Nacional dos Estudantes, que dava muitos benefícios, né, aos estudantes em relação à cultura e tudo mais. E daí em 77 eles tentaram, muitos estudantes foram até Minas Gerais, até Belo Horizonte, precisamente Belo Horizonte, se reuniram para tentar ter de volta a UNE, ter esse direito dos estudantes. Acontece, como em toda situação, acaba tendo confronto, muitas pessoas são machucadas, muitos estudantes, que a maioria eram estudantes, então são machucados, muitos estudantes vão presos, e eles não conseguem um resultado em 1977. E esse resultado, ele acaba, essa volta da UNE, essa reconstrução da UNE, ela acaba vindo em 1979, em Salvador. Então esse é o fato histórico. Ele é importante porque é a União Nacional dos Estudantes. Quem está estudando, quem está lendo esse livro, fazer um vestibular, vai fazer, é estudante. Então tem que ter esse conhecimento, que sempre teve uma luta. Sempre. Então, pessoal, esse foi o fato histórico. Não se esqueçam de acionar o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, sempre tem uma informação, sempre tem alguma coisa para vocês. E mantenha a leitura em dia.